A gente vai de uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a Patrícia Jardim, que é gestora de empresa de rastreamento. A gente vai conversar sobre a lei número 8.231, de 91, que determina que empresas com mais de 100 funcionários destinem até 5% das vagas para pessoas com deficiência. Bom dia, Patrícia Jardim, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp, e eu queria que a senhora já começasse explicando para a gente um pouquinho sobre essa lei, a 8.231 de 91. Bom dia a todos. A lei foi assinada em 91 e determina que as empresas com mais de 100 funcionários guardem de 2% a 5% das vagas, né? 29 anos após a sua assinatura, os portadores de deficiência ainda sofrem com a falta de oportunidade no mercado de trabalho. Só lembrando, doutora, Patrícia, portador de deficiência, a palavra portador, muitas vezes, a gente uma vez até já perguntou para eles, assim, qual que é o termo certo que a gente usa, né? Portador é alguém que pode portar uma hora e outra hora pode não portar. Eles gostam de pessoa com deficiência, que é o termo que a gente usa. Uma questão que a gente está discutindo hoje aqui no Jornal da Rede Alesp é o acesso da diversidade aos espaços de poder, a educação plena. A gente vê muitas vezes, né, nessa lei, que a pessoa com deficiência, né, ela vai ocupar aquele cargo de, muitas vezes, da recepção, de atendente. Existe um trabalho de vocês para que a pessoa com deficiência ela ocupe também cargos de poder, para que ela tome decisões, para que ela interaja muitas vezes, né? Muitas empresas usam essa cota para aquelas funções mais básicas, da base da pirâmide, né? Mas as pessoas elas têm muito a oferecer muitas vezes. Exatamente. Né? E existe um trabalho aí de empoderamento da pessoa com deficiência? Sim, na Doutor Localiza, nenhuma deficiência é igual. Uma pessoa com deficiência, ela vai precisar de um tempo de adaptação, assim como uma pessoa que não tem deficiência precisará. Então, o nosso acompanhamento com todos eles é buscando entender como nós podemos contribuir nesse desenvolvimento, tanto na acessibilidade do local, quanto na acessibilidade instrumental, para que a gente possa, juntos, trabalhar continuamente para que eles consigam se desenvolver e chegar em cargos de liderança. Nós temos um projeto interno onde o objetivo é que a contratação de pessoas com deficiência ela cresça dentro da nossa empresa e que os próprios líderes sejam também portadores. Assim, fica muito mais fácil a gestão e a aceitação, né? Doutora, a questão também da escolaridade é um grande desafio, né? A formação, tanto acadêmica quanto a formação ali mais técnica, né? Por conta de várias situações, por exemplo, a acessibilidade, a condição, então, por exemplo, se for um cadeirante, pessoa que tem uma mobilidade reduzida, de chegar à escola, então isso já também atrapalha, a pessoa com pouca visão ou quem é cego mesmo também precisa ir para escolas que sejam adaptadas, que tenham o braille. Essa questão da educação, da formação, como tem avançado? São, então, 29 anos de lei, mas como que as empresas também têm colaborado para que essas pessoas sejam capacitadas para ocupar as vagas? Um adulto que precisa de inclusão já foi uma criança que passou por dificuldades e as escolas e empresas têm um papel muito importante nesse processo de desenvolvimento e de educação. Quando as escolas elas devem ensinar desde cedo o respeito e acolhimento que são fundamentais, assim nós teremos uma sociedade com mais consciência e mais inclusiva. Dentro das empresas, essa conscientização não é igual, não é diferente, né? Todos nós precisamos entender que o cuidado com um PCD e o cuidado com esse espaço, como nós vamos permitir que eles consigam se locomover dentro da empresa até chegar à empresa, ele é super importante. E ninguém melhor para poder nos ajudar nesse desenvolvimento como a própria pessoa com deficiência, porque quando é uma conversa realizada sem tabus,
falando exatamente sobre quais as suas necessidades, ela melhor do que ninguém vai nos orientar sobre a sua deficiência, se ela precisa de ajuda e qual a forma que nós podemos ajudar. Então, hoje, dentro da empresa, nós buscamos ouvir mais, como nós podemos ser participativos com cada particularidade e não fazendo um manual para se tratar como se fosse todos iguais, né? A diversidade é muito grande e cada um tem uma necessidade especial que nós precisamos atender para permitir que eles consigam se desenvolver dentro da empresa e na sociedade como um todo. A gente está vendo aqui, eu estou vendo estatísticas em relação a pessoas com deficiência no Brasil. Segundo o IBGE, são 45 milhões de pessoas, ou seja, quase uma em cada 4 pessoas no nosso país tem algum tipo de deficiência baixa, moderada ou forte. No mercado de trabalho, 418.500 pessoas com deficiência têm carteira assinada de acordo com dados aí apresentados em 2016 pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, a gente tem um cenário que são 45 milhões de pessoas com deficiência e 418.500 pessoas com carteira de trabalho. Existe aí uma disparidade em relação a esse total, né? Vamos fazer a porcentagem aí, dá 1% desse total de pessoas com deficiência. Como é que a senhora avalia essa questão? Infelizmente, ainda há muita desigualdade, né? É um tabu em relação à contratação de pessoas com deficiência. Eu acredito que muito disso vem da falta de informação que se transforma em procedimento da nossa sociedade por acreditar que toda deficiência é incapacitante ou que uma pessoa com deficiência não poderá ser produtiva para uma empresa. Ela pode sim ser produtiva. O fato dela ter alguma impossibilidade de exercer ou um membro ou auditivo ou visual faz dela uma pessoa com especialidades e desenvolvimentos que outras pessoas sem deficiência não teriam. Então, na Doutor Localiza, nenhuma deficiência é tratada de forma igual, né? Nós temos um respeito muito grande e essa preocupação do entendimento de como nós podemos fazer com que todos sejam aceitos dentro da nossa empresa. Patrícia, até no caso agora que a gente vive, né, da pandemia e teve toda esse impacto no mercado de trabalho também, com várias demissões, você tem informações de como as pessoas com deficiência acabaram né, tendo, qual o impacto que elas tiveram no trabalho nesse momento de pandemia? Muitas tiveram um impacto muito grande pela dificuldade de locomoção, até mesmo como são pessoas que têm menos acesso, né, e menos oportunidades de trabalho, é um número que ficou bem mais desprestigiados e sendo os primeiros a serem desligados. O nosso modelo de trabalho durante o período da pandemia foi garantir que todos os colaboradores que tinham alguma deficiência ou que tinham alguma particularidade trabalhassem das suas casas. Hoje, boa parte dos nossos colaboradores, eles estão trabalhando das suas residências, mas garantindo que eles continuem produzindo e tendo, né, essa aceitação de mercado, não deixando de fazer parte do quadro profissional. O que muda com a pandemia? Né? Essa possibilidade de realizar home office facilita o trabalho para pessoas com deficiência? Elas estão ali nas suas casas já devem estar, boa parte, adaptadas a essas pessoas, né? Esse ambiente de home office, que é algo que vai ser híbrido, que vai ter, enfim, né? A gente aqui, por exemplo, a gente vive isso, né? Parte da semana de trabalho em casa, parte aqui. Isso vai ajudar a pessoa com deficiência? A senhora acredita nisso? Ajuda muito, porque eles já estão no ambiente preparados e adaptados para suas necessidades, onde a produtividade deles acaba aumentando muito. As empresas, elas precisam ter consciência que o profissional trabalhando da sua residência ou local dentro da empresa, ele consegue produzir de formas diferentes e quando ele está no seu ambiente,
que tem a sua maior flexibilidade, onde ele tem a sua acessibilidade garantida, a produção e o seu desenvolvimento com o mercado acaba sendo muito maior. É uma reclamação, uma das reclamações, então, dos empregadores é a questão da qualificação das pessoas com deficiência, e aí muitas vagas não conseguem ser ali ocupadas por conta disso, mas também tem um outro lado que as empresas precisam se adaptar também para receber as pessoas com deficiência. Há uma reclamação em relação a isso. Isso é importantíssimo que você está falando. Até a colocação ali dos móveis, os espaços, de repente, para uma passagem de uma cadeira de rodas. Então, há também uma necessidade disso que as empresas acabam reclamando. E muitos empresários querem só que a pessoa se adapte, né? Mas é preciso mudar a mentalidade, não só da empresa, mas do staff, das pessoas que trabalham direta e indiretamente para acolher essa pessoa com deficiência, né? Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Realizar diversas ações estruturadas para promover e dar suporte à inclusão é algo permanente. É uma via de mão dupla, né? Você não pode estar aberto a querer ter a inclusão e não estar aberto a querer fazer adaptações para permitir um ambiente agradável e um ambiente protegido, principalmente para as pessoas com deficiência. Então, toda vez que você pensa em abrir uma vaga para um determinado perfil de candidato, indiferente da sua qualificação, tem que estar aberto também que você vai realizar uma inclusão onde você está colocando uma pessoa dentro da sociedade participativa, se emancipando e tendo ali acesso à sua autogestão, né? É uma participação muito social, uma participação social muito importante que nós, como empresários, precisamos ter. Né? Não pode pensar que somente a pessoa portadora que tem que se adaptar a um ambiente onde todas as outras pessoas têm facilidade de locomoção, têm facilidade de exercer aquela atividade e ela precisa se adequar. Ao contrário, né? A empresa ela tem que estar muito mais aberta a entender, se preparar, entender como vai receber esse profissional e acompanhá-lo para que seu desenvolvimento aconteça. Eu entendo que é uma via diferente de contratação, é onde você fica aberto ao mercado para receber pessoas que têm muito mais a agregar, porque ela tem uma visão diferente, ela passou boa parte da sua vida não sendo inclusa, e às vezes nós no dia a dia tratamos os profissionais como se eles já estivessem adequado e adaptado, e nós podemos agregar muito mais à vida da sociedade tendo profissionais portadores de deficiência, né? Pois é, não, ter profissionais, pessoas com deficiência, né, é algo que faz a empresa crescer. Eu acho que muda também a mentalidade das pessoas e no final todo mundo ganha, né? O que a senhora vê, de uma maneira geral, nessa inclusão das pessoas com deficiência dentro da empresa? Qual que é a experiência que a senhora tem para passar para a gente? A experiência da Doutor Localiza é que toda pessoa pode trabalhar. Essa conscientização vai desde explicar quais são as deficiências, por qual motivo tornar o ambiente acessível e sempre pensar na inclusão, mas melhor ainda é o desafio de tornar-se uma sociedade mais consciente. Hoje nós não temos isso, nós não crescemos com isso, né? Então, quando você traz para a empresa uma pessoa que tem tanto a agregar e que passa por desafios, muitas vezes desde a sua infância ou em um outro momento da sua vida que passou a ser uma pessoa portadora de deficiência, você acaba fazendo com que os outros colaboradores percebam que as dificuldades que nós muitas vezes acreditamos que existem não são dificuldades. Dificuldades é você não conseguir ser aceito por uma sociedade inteira, você ser excluído por ela, querendo fazer parte dela, né? Então, para nossa empresa, hoje ter pessoas pessoas com deficiência é super importante para a socialização, para o desenvolvimento do próprio negócio e do ser humano.
E como trabalhar ali com a equipe, né, para receber, então, as pessoas com deficiência? Levando em consideração que não é para olhar para aquele funcionário como se ele fosse de segunda categoria, ou deixá-lo de lado, ou não passar trabalhos para ele, funções para ele, mas realmente agregar, né? Que a empresa não está apenas batendo uma cota, né? Fazendo ali o que deve fazer, mas realmente agregando as pessoas. Isso que você falou é importantíssimo, Priscila, e entra naquele item da empresa se adaptar à pessoa com deficiência, no sentido de treinar o profissional, né, para acolher essa diversidade, para acolher o fato de a pessoa ter uma diferença que não é boa nem ruim, mas é simplesmente uma diferença ali, né? Uhum. Exatamente. Nós buscamos primeiro respeito. Então, todo novo colaborador, respeito ele vem acima de tudo, o ambiente protegido, acreditar que toda pessoa pode trabalhar e não achar que passar a mão na cabeça ou não orientar ou simplesmente, não, coitadinho, não tratá-lo como uma pessoa diferente, ao contrário, tratá-lo da mesma forma, com orientação adequada, entendendo como funciona, quais as suas dificuldades e como nós podemos participar e podemos colaborar, seja como orientação do processo profissional ou como orientação de como conviver, né, na convivência do dia a dia com essa pessoa. E isso faz uma diferença muito grande, porque cada deficiência é diferente, com as suas particularidades, e onde é possível conviver normalmente, sem nenhuma dificuldade. Apenas o entendimento e sem dedos, né? E sim com muito respeito. Na sua opinião, quais são os principais desafios para que seja possível o aumento do número de pessoas com deficiência a serem contratadas pelas empresas? O maior desafio, ao meu ver, é a conscientização da sociedade, né? E isso com todo nas empresas, não se torna diferente. Essa conscientização vai desde explicar quais são as diferenças, por qual motivo tornar um ambiente acessível, sempre pensar na inclusão, toda pessoa pode trabalhar, e isso vem de berço, né? Vem desde pequeno você apresentando que não há diferença, e sim há formas diferentes de se trabalhar, formas diferentes de cuidar do próximo, mas que todos são capazes de produzir, de trabalhar, de ter a sua independência. Tem também a questão do respeito, né? Respeitar tanto as limitações quanto também aquilo que a pessoa precisa, né? Por exemplo, ter ali, junto no seu ambiente de trabalho, um cão-guia, né? O cão fica ali deitadinho, né? Sentadinho ali ao lado da cadeira, né? Da pessoa que é cega durante todo o expediente. Então, respeitar também todos esses, né, seja uma muleta, seja uma cadeira de rodas, respeitar o espaço. No caso do cão-guia, né, a legislação diz que é obrigatório no transporte público, no transporte de uma maneira geral, né, que o cão-guia ali, no caso, ele é um auxiliar da pessoa que tem deficiência visual, né, então ele tem que estar aonde a pessoa está de uma maneira geral, né. Como é que a senhora vê essas questões que a Priscila levantou? Todo respeito, por exemplo, o cão-guia, o entendimento da corporação e dos colegas em si é entender que não é um bichinho de estimação. Ele precisa e é um meio de locomoção dessa pessoa. Então, tem que haver o respeito, tem que haver o entendimento, e quando nós contratamos uma pessoa que tem deficiência, nós precisamos sim orientar, né? Uma pessoa com deficiência, a equipe precisa estar preparada para isso, como ela vai receber e quais os cuidados ela precisa ter com esse respeito, né? Então, cada pessoa com deficiência que é contratada, a sua deficiência é apresentada, e esse cuidado que é realizado para que ela tenha uma inclusão com qualidade, com aceitação, com uma boa adaptação, ela tem que ser transmitida para toda a equipe. E aí faz com que fique uma coisa leve e tranquila.
Tá certo, a gente gostaria de agradecer a Patrícia Jardim, que é gestora a empresa de rastreamento de recuperação de veículos, aí falando um pouco da forma como as empresas, né, mostrando um pouco do universo de como que as empresas trabalham essa questão da pessoa com deficiência. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Patrícia. Foi um prazer. Obrigada, Priscila. Obrigada, Luciano. Obrigado a você.